Depois do crime humano e ambiental que ocorreu com a barragem da empresa em Brumadinho, cresceu a preocupação dos moradores em relação à situação das barragens de Poços e região. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Minas Gerais possui 698 barragens no total, 45 só no sul de Minas. Em Poços, 17 no total, e em Caldas, 2 barragens que ficam dentro da empresa INB. E nos últimos dias, uma reportagem produzida pelo Jornal Nacional em setembro de 2017 e que voltou a circular nas redes sociais, trouxe ainda mais dúvidas para a população. A reportagem mostra a situação da empresa INB, onde existem toneladas de material radioativo estocado. O geólogo Hélio Scalvi, em entrevista ao Jornal do Sul de Minas, na TV Poços, disse que trabalhou na empresa INB por muito tempo e conhece bem a realidade do local. Segundo ele, não há motivos para pânico. As barragens aqui de Poços de Caldas, e principalmente a da Nuclebras INB, que eu conheço muito, porque eu participei da construção da barragem no final da década de 70, no início da década de 80, quando eu cheguei aqui, estava em construção, então eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi construído dentro das melhores técnicas existentes no Brasil naquela época, e naquela época nós tínhamos profissionais de primeira linha, profissionais de geotecnia, de geologia, de engenharia civil de primeiro nível. E foi construída e é completamente diferente. Ela tem uma fundação de concreto, depois tem um enrocamento, ou seja, começa com grandes blocos de pedra, vai subindo até chegar em areia fina, depois sim tem o corpo, que é um corpo de terra, tudo isso compactado. Das laterais também temos enrocamento. E a construção é feita de uma forma tal que as pressões elas são direcionadas para as bordas da represa e não para o centro. E outra coisa, o material que está depositado dentro da barragem da INB é um material muito mais seco, muito mais inerte do que o material que tem dentro das barragens de minério de ferro. Isso faz, então, com que nós tenhamos uma estanqueidade, nós tenhamos uma segurança, uma capacidade de reservar com muito mais segurança do que aquelas barragens que são feitas assim para reservar um material extremamente úmido que quando rompe foi aquelas duas tragédias, acontecem essas duas tragédias que nós vimos aí. Já a ex-vereadora e médica Regina Cioff, que foi presidente da Comissão das Águas criada pela Câmara Municipal, afirma que tem preocupação sobre as 2 barragens da empresa INB que ficam no município de Caldas, mas com influência em todo o Planalto de Poços. Quando se fazia o processamento do urânio em Yellow Cake, ela participava, vamos dizer assim, desse processamento, dava condições estruturais para esse processamento. Essa bacia de Águas Claras, pelo que o próprio nome diz, Águas Claras. O que aconteceu com essa bacia? Que hoje ela está contaminada. A minha preocupação, e que eu falava na época e falei isso no IBAMA, que com o tempo haja um arraste desse material para dentro do Rio das Antas. E o Rio das Antas, vocês sabem, que abastece uma grande parte, aí vamos dizer, uns 60%, 70% de Poços de Caldas. E também tem uma barragem, que é a barragem de rejeitos, que também tem que ser monitorada, isso dentro do complexo da ANB, tem que ser monitorada com frequência, e eu acredito que seja, mas também não pode despreocupar totalmente para que não tenha agravos à cidade de Caldas através do Rio Verde. Então, não que haja rompimento, é diferente, é uma passagem osmótica, tipo física, nós estamos falando de física e não de ruptura. O vereador Paulo Tadeu, atual presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, também acompanha de perto a situação da empresa INB, tanto em relação às barragens, como também pelo material radioativo. Não há risco objetivo em relação à barragem que verte para o município de Caldas, em relação ao município de Poços de Caldas. E ela mesma é uma barragem de 40 anos, que nunca sofreu nenhuma fissura, nenhum acidente, e que há pelo menos 10 anos não recebe novos rejeitos. Então vamos tratar essa questão de uma maneira assim, mais tranquila, ouvir os técnicos, como eu tenho feito, não sou técnico, tenho ouvido as pessoas que entendem, até para formar uma opinião e contribuir nesse debate, nesse momento aí
de preocupação e insegurança. A represa Bortolã, que reserva água para turismo e geração de energia, também tem sua barragem. O mesmo acontece com a represa do Cipó, criada para garantir o abastecimento de água na cidade, e também a represa Saturnino de Brito, criada para evitar enchentes no centro de Poços. Aquele ditado que o que não aparece não elege, né? Que geralmente é o que fica embaixo da terra, né? São os rios que ninguém mais vê. Então, as prefeituras pouco olham, né? Na verdade, o que vai acontecer dentro das gestões públicas é um remédio e não um cuidado anterior e preventivo para a cidade poder caminhar sem os seus percalços. A forma de construção das barragens da ANB e também da Alcoa, a Alcoa gasta alguns milhões de dólares para poder construir barragens. As barragens da Alcoa são modelares no mundo. Elas trazem as melhores expertises no mundo para construir suas barragens. Das 9 barragens da Alcoa, 5 já estão descomissionadas, ou seja, já estão revegetadas, já estão completamente anuladas. Então, nós temos grandes diferenças com relação à forma de construção. Isso garante a essas barragens uma estanqueidade, uma possibilidade de manter os seus resíduos ali dentro sem maiores problemas.